Olá, boa noite a todos. Boa noite, Jô. Boa noite, Rosane. Boa noite, Boa noite, Jô. Alex. Boa noite, Rô. Hoje é Jorro. E aí, tudo bem? É, Alex, fica aí de olho aí das pessoas entrando para a gente iniciar. E aí, Jô, sim, tudo bem? tô aqui verificando agora. Tá bom. Soube que São Paulo tá uma loucura, né? Ontem tava frio, hoje já tá calor. Tá um clima meio para cima e para baixo, né? Não, mas hoje está frio também, assim, eu tô com frio aqui. O tempo está É? muito instável, chuvisco, enfim, tá friozinho, tá friozinho. Aqui no. A gente estava conversando agora com a Alex, aqui a gente está com uma tempestade aqui no norte de Portugal, tá uma loucura. Ventania há quase 4 ou 5 dias, não para de chover, ventar. Bem louco isso, eu confesso que dá um medo. Muito vento, acho que ia chegar a 90 quilômetros por hora, 100 quilômetros por hora. E a gente tem uma mini floresta assim ao lado de casa aqui, dá um pouco de medo. E Alex, fica de olho aí? O pessoal tá começando a entrar aqui. Legal, legal, legal. Todas as quintas-feiras, Jô, nesse mesmo horário, 19 horas, Brasil, 23 horas, Portugal, a gente senta aqui, eu, Alex, e a gente senta para conversar um pouco. Uma coisa que a gente tem bem legal entre a IT Recruiter e a RP1, a gente gosta muito de disseminar informação. Então, nós temos cursos gratuitos de recrutamento para recrutadores, fizemos a primeira formação de turma de o XUI recentemente, temos mais algumas coisas aí já alinhadas aí para as próximas semanas, próximos meses. É uma coisa que nós gostamos de fazer muito entre a IT Recruiter e a RP1, disseminar informação, disseminar cultura. Eu acho que é muito importante isso na vida, né? Tem uma coisa interessante que após os nossos cursos, nossos bootcamps, muita gente, né, foi empregada. Então, por exemplo, na primeira e na segunda turma do bootcamp de Tech Recruit Starter, muitos dos nossos alunos conseguiram vagas de Tech Recruta em multinacionais. Esse nosso último bootcamp de UX Starter, muita gente foi aprovada em processo seletivo e não só para o UX, mas também para Scrum Master, né? O Gustavo, ou seja, o Gustavo ele participou do processo seletivo, ele tinha todos os ritos de Scrum, né? Todo o conhecimento, mas quando chegava na parte de Design Thinking, ele tinha dificuldade. Então, quando ele fez o curso com a gente, ele dominou, né, toda essa parte de criação, desenvolvimento de software, toda a parte de entendimento do problema e a resolução, porque o X é você entender um problema e resolver aquele problema sem viés, apresentando ele através de um MVP, através de um protótipo, ou um POC através de um pequeno desenvolvimento de um software. E aí ele tendo todo esse entendimento pleno, fez ele ser aprovado. Teve uma menina também no Itaú, que ela fez um projeto no Itaú, utilizou a metodologia que a gente ensinou e ela ganhou em primeiro lugar a premiação, então é algo que a gente gosta, a gente fica feliz quando vê esses resultados com as pessoas, né? E a gente tem aqui já na carta na manga de outros cursos que pretendemos fazer, como de QA,
temos de front-end, temos de gestão de projetos, mas tudo se demanda um pouco de tempo, então a gente vai fazendo aos poucos, né? Fazer algo que seja robusto, né? Exatamente. Sempre tudo gratuito, né? Pelo menos essa parte inicial é tudo gratuito. Já temos gente aí, Alex, podemos começar? Já passaram aí quase 6 minutos. Vamos lá? Vamos com essa então, né? Então tá, pessoal, boa noite, olá a todos, todas as quintas-feiras, eu sou a Rosane Marques, eu sou CEO e fundadora da IT Recruiter, sempre acompanhada aí do meu grande parceiro, Alex Seles, fundador da RP1 Academy. Então, junto todas as quintas-feiras, nós temos o prazer de trazer profissionais de tecnologia para compartilhar suas valiosas experiências com a comunidade. Nós queremos aqui criar um espaço enriquecedor, onde insights, conhecimentos e networking se unem. Agradecemos a presença de cada um de vocês e esperamos que aproveite ao máximo o que está por vir neste evento. Isso aí, Rô, né? Em nosso webinar, juntamos as mentes brilhantes de tecnologia do Brasil e do mundo, né? Para compartilhar um pouquinho de suas experiências e trazer dicas. Aqui buscamos inspiração, conhecimento. Be lifelong learners, sempre, always. Exatamente. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao webinar que está prestes a iniciar. Estamos super empolgados por ter cada um de vocês aqui conosco hoje. Preparem-se para uma sessão repleta de conhecimentos. E é bem legal, porque hoje é o dia do desenvolvedor, né, do profissional de tecnologia. Então, acho que esse assunto vai ser bem interessante com a nossa convidada de hoje, a Jo Lopes, a Joceline Abi Lopes, uma grande profissional e uma grande amiga, tenho que dizer. Ela abordará temas de cultura e de inovação e desenvolvimento de talentos em tecnologia. Exploraremos como a cultura de inovação e desenvolvimento de talentos e tecnologia influenciam a liderança, e eu diria também a liderança feminina. Discutiremos desafios superados e compartilharemos estratégias para promover a diversidade de gênero nas empresas de tecnologia. Apresenta aí a Jo, Alex. Então vamos lá, quem é Jo, né? Com mais de 2 décadas na atuação em TI. Apesar do rostinho lindo, né? Joceline Lopes, né? É uma profissional sênior com uma carreira na área de recursos humanos e desenvolvimento de lideranças executivas em empresas de tecnologia de grande porte. À frente de decisões estratégicas no Brasil, sua carreira ela é generalista de RH, permitiu conduzir desde o planejamento estratégico até a liderança de subsistemas de RH e possui um forte histórico de fortalecimento da cultura da diversidade, levando também o cumprimento de programas de inclusão legal, além dos sociais, né? Ela é referência em liderança feminina em empresas de tecnologia, atua como diretora numa multinacional de tecnologia, uau! Além disso, ela é coach, ela é speaker, writer, mentora, entre outros mais, né? Sua trajetória abrange passagem por empresas multinacionais, trazendo consigo um currículo inspirador. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Grande Jojo, vou deixar você se apresentar um minutinho e eu sempre brinco aqui que eu gosto sempre de começar pelo começo, quando a gente, né, começa essa conversa. Então, se apresenta e já começa nos dizendo, por favor, o que é cultura de inovação? Que termo é esse inovador que o mercado agora fala? Tá bom. Então, primeiro, boa noite para todos e todas que estão nos assistindo. Obrigada, Rô, obrigada, Alex, pelo convite, né? Estou me sentindo super honrada aqui. E para falar de um tema que eu adoro, então, assim, para mim isso aqui é papo de, né, assim, gente, aquelas conversas que dá para a gente ficar a noite inteira. Falando só um pouquinho sobre mim, né? Então, assim, hoje eu estou morando em São Paulo, já estou em São Paulo há bastante tempo, estou na posição de diretora de Pessoas e Cultura da ZUP Innovation, uma empresa do Grupo Itaú, enfim, empresa de tecnologia. Tenho uma larga experiência aqui em empresas de tecnologia, acho que nos últimos 16, 17 anos, somente nesse mercado. Então, acho que vai dar aqui para a gente poder ter algumas trocas, né, entre nós. Então, acho que vai ser muito bacana, tá bom? Vamos lá, primeira pergunta, né? O que é cultura de inovação? Realmente, acho que é um termo muito recente, né? E eu acho que ele vem aqui surfando, acho que nessa coisa de... Muito se fala agora, né? De inovação, de olhar para o futuro, de olhar para frente. Tecnologia está sempre... Enfim, todo mundo sempre correndo, olhando para frente. Então, assim, para mim, tá? Que eu vou dar vou dar uma conceituada do jeito que eu entendo.
Então, na verdade, para mim, tem a ver com... Porque cultura nada mais é do que tradução de valores e comportamentos de uma empresa, né? Costumo dizer que a cultura, ela driva comportamentos. Então, quando a gente fala de cultura de inovação, é uma cultura que ela é uma cultura corporativa que promove um ambiente que fomente a criatividade, que fomente a própria palavra, né, inovação, que fomente um conjunto de geração de ideias. E aqui existe um fomento de toda a empresa, né? Então, essa cultura ela precisa ser incentivadora de qualquer pessoa, né? Seja ali do júnior, do estagiário ou enfim, né, dos altos cargos. E por que ela é importante, né? Assim, eu acho que essa cultura ela precisa ser importante e ser latente, porque a gente percebe hoje em dia que existe uma perenidade nos negócios. Se a gente for falar de tecnologia, inclusive, a gente precisa estar sempre um passo à frente. Então, é essa busca, acho que assim, constante sobre inovação, sobre novas formas da gente fazer negócio, da gente continuar se perpetuando aqui. E eu acho que também tem um lado de valorização do colaborador. Você, quando coloca essa cultura de inovação para todo mundo de maneira igualitária, você está disposto a ouvir qualquer pessoa, né? Então, isso é muito bacana também. Você também coloca uma régua mais igualitária, independentemente do nível de senioridade, de diversidade, enfim. Então, acho que isso é muito bacana, porque ela democratiza também. Então, eu sou super adepta a esse tipo de cultura. E, além de tudo, acho que os ganhos da empresa, ela tem ganhos de resultados, ela melhora os resultados dela, ela promove uma longevidade, enfim, então acho que é algo, espero sinceramente que tenha vindo para ficar. Tá bom? Alex, obrigada, Jô. Eu acho que foi uma definição bem... Eu diria que é uma definição sua, que define da experiência, né, que você tem. Eu entendo que existem desafios, né, para a criação de uma cultura dessa, de uma empresa. Não é algo assim fácil de se fazer, né? Quais são esses principais desafios para a criação de uma cultura de inovação em tecnologia dentro de uma empresa? Tá, para mim, eu acho que ela não difere muito da própria cultura, né? Porque, assim, acho que para mim tudo é cultura, independentemente de se é cultura de inovação ou cultura organizacional. E a cultura, para ela ser viva, latente, coerente, né? Ela precisa começar pela alta liderança da empresa. Se você não tiver o board, a alta liderança comprados e ditando essa cultura, ela não pega, né? Não adianta. Então, não adianta você ter uma área de inovação que traga essa cultura de inovação, ou ter um RH, de repente, que traga a cultura de inovação. Não, isso precisa estar ali, precisa ser fomentado, precisa ser verdadeiro para essa alta liderança, né? Eu costumo dizer que tem que ser o walk the talk. Então, assim, não é só você falar, é o que você faz também, né? Então, acho que esse movimento precisa começar ali de cima. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, né? Precisam haver também mecanismos para que a gente possa dialogar com essas pessoas e que as pessoas consigam, na verdade, ver que os seus comportamentos estão indo de acordo com essa cultura de inovação. Então, você precisa ter incentivos, reconhecimentos para essas pessoas, né? Para todos os colaboradores, para que, de fato, essa cultura seja ali, opa, isso aqui, de fato, é vivo, né? É para valer. Toda mudança de cultura, ou toda cultura que vai ser nova, né? A gente está falando de cultura de inovação, que eu acho que é alguma coisa muito nova, ela tem um processo longo, normalmente, né? Então, assim, a gente precisa entender que, primeiro, é jornada, e que precisa haver uma intencionalidade junto com intensidade para que isso aconteça. Então, não é simplesmente você fazer um post ou você fazer um webinar com todos os seus colaboradores e falar uma vez. Não, isso tem que ser exaustivo, tem que haver disciplina. E você precisa aprender a comunicar isso de várias maneiras, né? Não só pela fala, mas, enfim, pelos atos, pelas ações e tudo mais. E outro ponto aqui, que a diversidade nesse assunto de inovação também é muito importante. E aqui, não só diversidade, e assim, diversidade de todos os, tanto de formação, quanto etnia, quanto gênero, enfim. Então,
essa diversidade, a gente precisa de ter pessoas pensando de uma maneira diferente, né? Eu não posso ter só pessoas, por exemplo, no ambiente de TI, formadas em ciência da computação, em análise de sistemas e etc. Eu preciso ter uma pluralidade de pessoas para que a gente consiga, de fato, acho que fomentar esse ambiente de criatividade. Então, para mim, acho que são os desafios e é aquilo que que as empresas deveriam olhar, tá? Muito bom. Eu já estava pensando aqui, né, Rosane, falei assim, uau, né, quando você tem um monte de você tem um foco assim que você busca essa inclusão, né? E essa diversificação de pessoas, você termina trazendo novas ideias. Né? Imagina se todo mundo pensar igual, né? O mundo preto e branco não é tão bonito, né? Ele colorido é muito mais bonito, né? Você tem perspectivas diferentes, você tem visão diferente, porque você sai da caixa, né? Você saindo da caixa, você consegue ter uma visão diferente, né? Ou talvez até uma visão 360, né? Exato. Ah, tá. Eu queria fazer uma pergunta para você, diante do que você falou. Quais são as competências essenciais para profissional de tecnologia, tá? Uhum, uhum. Para ele trabalhar, principalmente nessa cultura de inclusão. Tá, vamos lá. A cultura de inclusão, as competências. Eu acho que, assim, na verdade, primeiro que a parte de colaboração, acho que ela é extremamente importante, né? Então, assim, você precisa gerar aqui, eu acho que um ambiente de colaboração. Então, acho que primeiro, assim, além das competências técnicas, tá bom? Além das competências técnicas aqui, eu colocaria algumas competências, assim, comportamentais, tá? Então, primeiro, essas pessoas precisam, acho que a parte da colaboração, ela já parte de um pressuposto, inclusive, de aceitação, né? Eu aceito pessoas que pensam de uma maneira diferente, eu aceito a diversidade, então, acho que esse é um aspecto bastante importante, tá? Principalmente, acho que no ambiente aqui, que esse que eu tenho mais, acho que, prática, né, nesse ambiente de tecnologia. Um outro ponto, uma outra competência que eu costumo dizer aqui, acho que seria uma parte de resiliência, tá? Resiliência é outra coisa que eu acho que ela é super importante, que muitas vezes eu percebo que as pessoas estão menos propensas a ela, e eu acho que isso demanda estudo, treino, sabe? Assim, a palavra resiliência ela é muito importante para esse ambiente. Né, que traz também um pouco mais de jogo de cintura para a gente pode lidar melhor, inclusive, com as mudanças, diversidade. O ambiente de tecnologia ele é muito ágil, ele é muito volátil. Então, essas pessoas precisam também estar preparadas, né, com esse nível de resiliência, com esse nível de jogo de cintura, porque senão não sai do outro lado, né? Então, acho que esse é um outro ponto que para mim é muito importante também. O que mais? Outras competências aqui. Eu acho que assim, a gente costuma falar muito do growth mindset, né? Mente aberta, menos encaixotada, mente aberta para o que é diferente de mim, mente aberta para o novo, que muitas vezes eu vou precisar correr atrás para poder aprender, né? Muitas vezes sair de um lugar também que, nossa, eu estudei para caramba e eu sou doutor nisso aqui. Hoje em dia, ninguém mais é especialista em nada, porque as coisas estão mudando com tanta rapidez e agilidade, então a gente precisa ter humildade também, né? E essa mente aberta, esse growth mindset, para a gente poder se adaptar, aproveitar, aprender outras coisas, enfim. Então, esse estaria esse conjunto aqui, tá? Interessante que você falou isso que ontem eu fiz um post no Instagram chamado com o tema, uma pergunta na verdade, né? Você já ouviu falar no síndrome do Peter Pan, né? Eu tinha lido recentemente uma matéria que fala que a síndrome ela desperta nos indivíduos comportamentos infantis, inseguros, que as pessoas não querem crescer, amadurecer, né? E eu estava em conversa outro dia com Lilian, né? Que Lilian trabalha, é recrutadora da IT Recruta. Eu também tinha visto uma matéria do livro, né, do Luciano Santos, que fala seja egoísta com sua carreira. E aí minha cabeça bugou, comecei a pensar, né? Será que existe a síndrome do Peter Pan profissional?
né? O que seria isso? Seria um link de tudo que eu conversei com a Lilian, do livro do Luciano e da Síndrome do Peter Pan, né? Eu refleti porque eu tenho observado que tem uma tendência nos currículos profissionais de alguns gerentes ou técnicos que eles que utilizam algumas tecnologias antigas, eles não querem, às vezes, se atualizar. O Java, por exemplo, foi do Java 1 ao Java 21, por exemplo, sempre ele fazendo alterações, atualizações, e com que isso, o que acontece, né? O melhor desempenho, estabilidade, segurança, ou seja, quando você fica preso a uma ferramenta antiga, às vezes você não consegue acompanhar. É claro, sim, que muitas empresas precisam de códigos legados, de profissionais com ferramentas como o Liferay, por exemplo, né? Procura uma mosca azul, como diz o Rosane, é difícil de encontrar, mas é importante sim ter aquele conhecimento. Mas a gente não pode esquecer também de investir na nossa carreira, né? Então, por exemplo, muitos profissionais eles ficam desatualizados e quando eles são demitidos de uma empresa, eles não conseguem realocação porque já mudou a tecnologia. Ele está lá preso na tecnologia antiga, né? E eu tenho visto também profissionais que estão em migração de carreira, às vezes não querem investir em certificações, não querem investir em uma mentoria ou numa faculdade, só querem consumir cursos gratuitos, né? Uhum. Então, eu acredito que a resiliência é um exemplo, é um amigo meu, a Rosane conhece o Gustavo, ele há um ano atrás ele era head de marketing, queria trabalhar com tecnologia. Eu cheguei para ele e falei o seguinte, cara, você só tem duas opções. Ou você conhece da tecnologia, tem experiência e vai trabalhar, ou você vai ter que fazer uma certificação para que a empresa te contrate. Porque um profissional sem experiência, sem formação, só vai se tiver certificação. Então ele teve essa resiliência, estudou, tirou 2 certificações de Product Owner, de Scrum Master, fez o nosso curso de Design Thinking, né, de UX, e hoje ele é Scrum Master. Então eu estava conversando com ele esses dias. Eu falei, cara, eu admiro você porque você é resiliente, né? Você viu um problema e a partir daquele problema você transformou numa oportunidade, né? Que seria, que você acabou de falar, né? As competências essenciais para um profissional de tecnologia. Seria justamente isso: ter humildade de querer aprender, ter a resiliência de se adaptar e mudar e acompanhar as tendências, né? Muito bom, muito bom. Desculpa estar interrompendo, mas é algo que é muito nosso dia a dia e é muito comum. Rô, com você. João, você falou muito nessas competências essenciais para os profissionais de tecnologia. Eu acho que todas extremamente válidas. Agora, as empresas também precisam apoiar isso. Como que as empresas elas podem ajudar nesse desenvolvimento dessas competências? Porque muitas vezes a gente vê que os profissionais, assim, a gente pega muito profissional de tecnologia que tem um soft skills menos apurado, ele tecnicamente ele é muito bom, mas quando você vai para o lado do soft skills, ele tem um soft skills menos, né, menos desenvolvido, né? Vamos ver a palavra. Outro dia eu estava entrevistando uma pessoa que se ele pudesse ficar embaixo da mesa, ele ficava. Eu tive que insistir para ele ligar a câmera, porque ele não queria ligar a câmera. Então, toda essa parte de soft skills, a gente sabe, pelo menos na nossa experiência aqui na IT Recruiter, eu diria que 99% das pessoas que são desligadas pelos nossos clientes são por algum tipo de soft skills. Então, como que as empresas elas podem ajudar nesse desenvolver essas competências dos seus talentos em tecnologia? Tá. A pergunta é ótima, Rô. Na verdade, eu acho que é assim, né? Hoje em dia, eu acho que as faculdades, né? E eu acho que o modelo tradicional, eles formam realmente as pessoas com hard, né? Você sai ali com um conhecimento técnico. Tecnicamente. A vivência, ele é outra, né? Assim, é um outro assunto, né? Porque assim tem a ver com relacionamento, tem a ver com aspectos de comunicação, né? Então é quase como se a gente tivesse, na verdade, que reeducar essas pessoas para um ambiente corporativo, né? Então, primeiro, eu acho que é assim, você precisa ter, e eu posso falar, inclusive, até por experiências nas empresas pelas quais eu passei, na ZUP também, né? Assim, você precisa ter um RH ali
atento a isso, né? Uma área muito voltada, inclusive, para as práticas de desenvolvimento humano. Ao mesmo tempo, a própria empresa, e de novo, a alta liderança precisa entender isso como um valor, na verdade, que precisa ser desenvolvido e mantido, né? Porque a empresa que pensa apenas no técnico, na verdade, acho que é isso, assim, as pessoas, elas precisam, na verdade, entregar as duas coisas, né? Ela precisa aprender a se desenvolver, na verdade, a se relacionar com o seu cliente, ela precisa aprender, na verdade, a se relacionar entre pares. Então, tem uma parte aqui que mas, e ao mesmo tempo, não adianta só na sala de aula a gente falar isso, né? Só um treinamento. Não, de novo, né? É o walk the talk. A pessoa precisa estar exposta ao ambiente, ela precisa estar, na verdade, sendo observada ali por uma liderança atenta, ou até por um RH, para que ela possa, na verdade, aprender essa parte, né? E como é que aprende? Com feedback, né? Com feedback bem dado, com feedback dando exemplos e tudo mais. Então, precisa haver, primeiro, um planejamento da empresa, de novo, a intencionalidade, para que, na verdade, se repense esse processo de desenvolvimento pessoal, né, do soft aqui. Mas tem um outro elemento que eu sempre costumo falar muito, enfim, assim, tanto dentro da empresa, quanto ali, enfim, para as pessoas que eu tenho mais contato. Você precisa gerar também um ambiente de segurança para essas pessoas. Essas pessoas muitas vezes chegam cruas ali, ou até, e aqui eu não estou falando só das pessoas recém-formadas, às vezes a gente pega pessoas né, de encargos mais altos, mas que também não aprenderam, não vieram de um ambiente onde isso foi ensinado, que vem de um ambiente, às vezes, de comando e controle. Então, você precisa gerar um ambiente de segurança, inclusive, para este aprendizado, porque senão também isso não funciona, porque o erro, ele vai fazer parte desse aprendizado, inclusive. Claro que existe tolerância, claro que existem, né, eu falo que você precisa também ter os limites, né, tem coisas também que extrapolam, tem coisas que às vezes simplesmente só você ensinar não vai adiantar. Mas assim, eu sempre parto do pressuposto que todo mundo que quer pode aprender, inclusive a se relacionar, inclusive a se comunicar e tudo mais. Então, as empresas podem desenvolver trilhas técnicas, tanto trilhas técnicas quanto trilhas de soft skills, né, aqui. E um outro ponto que eu coloco também, que para mim é muito importante, é assim, eu só acredito em aprendizado quando o modelo, ele é puxado. O que significa isso? Tudo aquilo que eu obrigo o colaborador, que ele precisa, que ele tem que aprender, que ele não funciona. Se a pessoa não acredita que aquilo para ela é necessário, para o seu desenvolvimento, para a sua carreira, enfim, não funciona. Então, eu acredito muito, e é o que eu costumo, inclusive, pregar, e aqui na ZUP a gente faz muito isso, que a gente fala, você precisa ser o protagonista da sua carreira. Eu estou aqui te oferecendo uma gama de cursos, de capacitação, de mentoria. Você que vai lá na prateleira e que puxa aquilo que para você é importante. Eu estou lidando com adultos, né? Então, seja o protagonista da sua carreira. Eu não vou eu até posso te falar aquilo que eu acho que você precisa se desenvolver, mas isso tem que fazer sentido para você. E você precisa se autogerenciar, inclusive, para você saber, inclusive, que horas você vai estudar, de que maneira, para quem que você vai pedir ajuda, enfim. Então, tem uma série aqui de outros elementos, né? Parte de reconhecimentos e incentivos também é super importante do lado da empresa. Eu preciso reconhecer as pessoas que estão lá correndo atrás, estão se desenvolvendo, estão evoluindo, né? Então, isso também é importante. E o próprio modelo de trabalho precisa refletir isso também. Então, muitas vezes, a gente chama aqui do way of work, também precisa refletir. Sei lá, às vezes eu preciso traduzir esses comportamentos ali em ritos de trabalho, nas dailies, nas weeklies, enfim, estimulando para que hajam mais trocas, para que as pessoas também possam se expor. Então, tem um conjunto aqui, sabe? Uma caixinha de ferramentas que eu acho que as empresas podem utilizar. Legal, legal. Muito Vai lá, bom. Alex. Eu estava pensando aqui, quais seriam as melhores práticas para poder atrair e reter os talentos de tecnologia? A gente vê que existe uma demanda muito alta de profissionais de tecnologia.
o papel do recrutador é essencial. O nosso curso, o nosso bootcamp ensina isso, né? A transformação digital fez com que as empresas realmente aumentassem a demanda de profissionais de tecnologia. A gente explicou o porquê, né, disso tudo. Mas quais seriam realmente as boas práticas mesmo para poder atrair e segurar, né? E reter esse talento dentro da empresa? Tá bom. No setor de tecnologia, eu acho que é um grande desafio, né? Assim, isso acho que já há anos que a gente já percebe isso, mas eu acredito em coisas que podem parecer até simples, tá? Eu acho que assim, as empresas, primeiro, você precisa, independentemente do tamanho que a empresa tenha, a empresa precisa ter uma identidade muito forte. Então, primeiro, essa marca empregadora, né? Assim, as pessoas, na verdade, poderiam ficar mais, como é que eu posso dizer assim? Enfim, assim, eu acho que tanto as pessoas que estão dentro como as pessoas que estão fora, que conhecem essa empresa, precisam conseguir traduzir de uma maneira muito simples o que aquela empresa faz, qual que é o core daquela empresa, né? Então, primeiro, uma identidade forte, para que as pessoas interessadas, né, porque tem a parte do fit cultural, possam olhar, na verdade, para essa identidade e falar, nossa, eu consigo realmente me identificar. Então, para mim, eu acho que tem uma parte de identidade aqui. E isso também se traduz numa marca empregadora, né? Então, qual que é a sua marca empregadora? Essa marca empregadora, ela vem sendo trabalhada aqui de uma maneira consistente por essa empresa, tanto para fora, né, para você atrair, quanto para dentro também, porque a marca empregadora também é importante, né, para as pessoas que estão aqui dentro. As pessoas precisam querer ficar, as pessoas precisam continuar se sentindo encantadas pelo ambiente onde estão. Então, eu acho que isso é muito importante. Outro aspecto dessa identidade tem a ver com a cultura, né? A própria cultura que a gente falou há pouco. Uma cultura forte, uma cultura viva, ela tanto atrai as pessoas que conseguem se identificar com os valores dessa empresa, quanto também consegue reter, né? Eu consigo olhar para a cultura dessa empresa e falar, puxa, esse realmente é um lugar que eu consigo me identificar. Os meus valores pessoais batem com os valores dessa empresa. Então, para mim, também acho que é uma outra parte importante. Um outro aspecto, né? O ambiente corporativo, independentemente se é um ambiente físico ou virtual, né? Tem empresas hoje que estão no híbrido, estão no remoto. É um ambiente que inclui, é um ambiente que dá autonomia, um ambiente que promove um equilíbrio aqui entre vida pessoal e profissional. Isso também é super importante para eu trazer essas pessoas ou para reter essas pessoas. Como é que é a minha parte de comunicação? É outro core muito importante das empresas, né? Tanto para você comunicar para fora, quanto você manter as pessoas alinhadas aqui dentro. Então, comunicação também acho que é uma outra ferramenta super importante. Avaliação das pessoas, feedback, melhoria contínua dessas pessoas que já estão aqui dentro. Essa é uma outra parte que a gente consegue engajar e reter as pessoas. Pessoas que têm feedback constante, que sabem para onde estão indo, que sabem o seu direcionamento, que tem esse aspecto que eu falo que uma boa avaliação, ela passa certezas para as pessoas, segurança, as pessoas precisam disso, né? Então, isso traz uma retenção também, melhora a relação da pessoa com a própria empresa, enfim. Então, para mim, o resumo de tudo isso é assim, as empresas precisam ser consistentes. Não adianta você ter ali um site lindo, maravilhoso, ou você ter uma comunicação até maravilhosa, se isso não é vivido ali na sua realidade, né? Então, eu acho que é consistência, tanto para você Isso, trazer, quanto para você reter. isso que você falou é tão verdade que eu lembro uma vez que Rosane me contou que uma candidata não quis trabalhar numa empresa, e olha que é empresa grande, né, multinacional europeia, ela não quis trabalhar por causa da cultura da empresa. E ela falou: não, não quero. Mesmo me pagando mais, mesmo essa empresa sendo grande, eu não quero. Eu não esqueço nunca a Rosane contando essa história. E realmente é bom a gente ouvir isso de várias vertentes, né? Do lado da Rosane como recrutadora, do seu lado como
gestora de pessoas, né? Então, termina convergindo, né, as informações. Exato. E, Alex, ui, perdão, Rô. Não, acho que só para complementar, porque assim, eu acho super, eu gosto muito, inclusive, quando eu ouço essas histórias, porque eu digo assim, tanto as empresas quanto as pessoas, elas acabam sendo seres, vou falar aqui, seres únicos, né? Então, assim, tá tudo bem para essa executiva ou essa pessoa que você acabou de mencionar, porque, assim, ela vai encontrar um outro lugar que ela vai se sentir conectada, né? Porque, assim, pessoas que têm um bom fit cultural com as empresas, eu falo que é um jogo de ganha-ganha. A empresa ganha, porque as pessoas trabalham mais motivadas, mais engajadas, se sentindo parte daquilo, querendo construir a história dela junto com a história da empresa. E para a empresa também é muito bom, porque, gente, pessoas felizes, engajadas, se sentindo bem e conectadas, geram lucro lá no final. Porque, né, assim, no fundo é isso. Então, eu falo que você investir em cultura, você investir em bem-estar, saúde, você investir em desenvolvimento das pessoas, as empresas deveriam olhar para isso com ótimos olhos, porque as empresas mais rentáveis hoje em dia são as empresas que têm um melhor ambiente organizacional, né? Que são empresas que investem de verdade para serem ali os melhores lugares para se trabalhar, né? Então, não é papo de RH isso. Não, isso tem a ver com lucratividade, inclusive. Agora, João, me diz uma coisa. A ZUP é conhecida como uma empresa de trabalho remoto. Isso. Então, hoje eu acredito que vocês estão o quê? 100% remoto? 100% remoto. Temos pessoas espalhadas em mais de 400 cidades no Brasil e em aproximadamente 6 países. Então, como que você cria? Qual que é a dificuldade? Como você cria esse ambiente de cultura estando na frente da tela? Porque, assim, eu imagino que tem aí um quê de dificuldade, desafio maior. Como que é esse desafio de fazer isso na frente de uma tela? Tá, realmente é. Olha, primeiro que eu acho que é assim, tem alguns pontos que nos ajudaram, tá? Quando a gente fez essa mudança do modelo, foi ali, já estávamos em pandemia ainda, e a gente, enfim, ouvindo já, mas ouvindo já dos nossos colaboradores esse desejo de continuar trabalhando remoto e etc. Então, a gente olhou para isso, obviamente que nós estudamos, fizemos análise e tudo mais, mas eu acho que tem um ponto aqui, Rô, que a cultura da ZUP, ela sempre foi um ativo, ela já era muito forte quando a gente tomou essa decisão. Então, teve um risco nosso que ele foi assumido e calculado, mas a gente continuou apostando que essa cultura que já era muito forte e prevalecente aqui, que vinha muito dos fundadores, inclusive, que ela continuaria sendo forte, viva e latente, independentemente de onde estivéssemos, independentemente da tela. Qual que era o desafio? Quais eram os novos mecanismos? Quais eram os nossos processos? Como é que a gente mantinha isso vivo, de verdade, né? E num desafio de crescimento exponencial, porque a ZUP ainda continuou lá com aquele crescimento, dobrando o número de colaboradores e tudo mais. Foi fácil? Não, teve muita tentativa, teve erro, acerto, mas, de novo, olha o ambiente de segurança aqui, falando que para a gente inovar, para a gente arriscar, para a gente crescer, a gente vai precisar errar, inclusive. O erro, ele vai fazer parte. Então, nós tivemos coisas que deram certo, outras coisas que não deram certo, e a gente foi testando, né? Dá tudo sempre certo? Não. Eu continuo, assim, a gente continua tendo todos os problemas que eu acho que uma empresa de tecnologia tem, né? Assim, de você querer reter os seus melhores talentos, de você poder desenvolver e etc, tal. Mas eu vou te dizer que, assim, quando a gente as nossas pesquisas, né, a gente tem pesquisas de pulso aqui, o número 1 dos nossos assuntos promotores continua sendo o modelo 100% remoto. Então, está aqui um valor que já foi colocado para essa empresa e ditado pelos nossos colaboradores. Então, é o modelo que veio para ficar. Eu fiz uma enquete tem umas 2 semanas, eu perguntando qual era o fator motivador, né, de ficar na empresa. Eu falei salário alto, benefícios atrativos, trabalho home office e o quarto qual foi? Eu não lembro qual foi o quarto. Na projeção de carreira. Tá.
a maioria foi trabalho home office. Para mim, home office em Portugal, né? Brasil, home office. Para mim, o home office para mim vale mais, porque não adianta ter um salário alto, mas você vai gastar com roupa, com combustível, ou com metrô, o que for, autocarro, ônibus, comboio, trem. Você vai gastar o transporte, você vai gastar a alimentação, o almoço, você vai gastar a vestimenta, você vai ter o estresse. E você almoçar em casa com esposa, com filho, com família, não tem preço, não tem salário, não tem nada. Você acorda, toma um banho, toma um café com a família, abre o computador e vai trabalhar tranquilo. Né? Diferente você acorda esbaforido naquela correria tal, vai dirigindo, pega o autocarro, o comboio, o que for, para chegar no trabalho, né? E quando você liga o computador, você tá com o coração acelerado, ainda bebe o café para ficar mais acelerado ainda, e o seu dia todo é estressante, chega em casa com dor de cabeça, toma ali café o dia todo, né, no trabalho. E eu realmente, para mim, o home office é fundamental. É um dos fatores mesmo. Não, com certeza. Jo, Eu acho que, na verdade. Ai, perdão, Rô, de não, novo. pode falar, imagina. Vou mais complementar aqui, porque eu acho que assim, o que a gente descobriu, e eu acho que a pandemia trouxe isso também para a gente, foi essa qualidade também de vida, a qualidade do tempo, a qualidade da gente ter mais equilíbrio, inclusive, né? Acho que a gente conseguiu, acho que, separar o espaço família e trabalho dentro do mesmo ambiente. Então, é possível. Claro que eu acho que existem também algumas dicas aqui, né, no sentido assim, você precisa ter um autogerenciamento. Quando você trabalha 100% em casa, você precisa ter um autogerenciamento bastante significativo. Porque Mas quando a senão... gente trabalha com tecnologia e é tudo. A gente trabalha com metodologias, né, ágeis, que é autogerenciado, você não tem como. Você acompanha o seu trabalho, as pessoas acompanham o seu trabalho, você tem que entregar. Né? Então, isso Mas, facilita. mas, mas aí eu acho, Alex, tem um outro lado, né? O cuidado de você não trabalhar também a mais, porque às vezes as pessoas se empolgam e gostam também, porque eu falo, Mas não tô é falando de gente engarrada aqui, por né? isso que entra um modelo ágil, ou seja, você não trabalha nem a mais nem a menos, é naquela sprint, naquele tempo, né, daquela forma, ou seja, você não vai trabalhar nem a mais nem a menos. Eu lembro quando eu trabalhava presencialmente, trabalho home office há 10 anos, 10 ou mais, 10 anos ou mais, né, meio antes da pandemia. Mas eu trabalhei, eu perdia 2 horas para ir trabalhar numa fábrica automotivo, perdia 2 horas para ir com o transporte da empresa, um ônibus, me buscava na porta de casa, 2 horas para voltar. Perdia 4 horas do dia dentro do ônibus. Né? E muitas das vezes eu saía tarde do trabalho, às vezes a empresa tinha um outro ônibus extra que eu precisava voltar. E depois que eu comecei a trabalhar com tecnologia, nunca precisei fazer hora extra. Não tem. Modelo Scrum não faz hora extra, não trabalha, não tem como. Tá? Agora tem um detalhe aí também que eu queria só complementar, além da qualidade de vida, a inclusão, tá? Porque, por exemplo, eu sou de Salvador e o que eu percebo muito é, antigamente você contratava pessoas de São Paulo, do Rio de Janeiro, quando você passou a ser home office, você pode pegar pessoas de Salvador. Eu conheço gente de Manaus que trabalhava para empresas de São Paulo. O cara era um gerente de grande amigo meu, Alexandre Xará, trabalhou comigo na Triad Systems e ele trabalhava, ou seja, se não fosse home office o trabalho, ele teria que mudar para São Paulo, ou então a empresa tinha perdido a oportunidade de contratar um bom profissional. Então você tem gente que está no interior do Ceará, no interior está no Acre, lugares que não são polo, que sei lá, Ceará mas o Acre nem tanto. Polos, porque o polo está em São Paulo, está em Pernambuco, tem muitos hubs e polos de tecnologia. Então, assim, perde a oportunidade. Então, você cria oportunidades de inclusão, né, para pessoas que não estão no eixo Rio de São Paulo. Né? Eu vejo aqui em Portugal que existe uma tendência de voltar o trabalho presencial ou híbrido. Isso é ruim porque as empresas ficam disputando pessoas de Lisboa e Porto, fica disputando imagine aquelas poucas pessoas que estão lá, as empresas ficam disputando e você termina ter que oferecer salários maiores porque
são poucos profissionais. Os que estão no interior e outros lugares não têm essa oportunidade. A empresa perde a oportunidade de inclusão. Né? E sem falar que você vai fazer porque sobrecarregar os altos salários para quem mora na região, que também já está um custo muito alto para quem quer viver em Lisboa ou Porto. Né? Arrendamentos são fora da curva. Estou falando em torno aí de 1.500 a 2.000 euros, um T2 ou T3, os arrendamentos aluguéis mensais. É um valor muito alto. Você tem os ordenados, são salários que não conseguem acompanhar essas altas de ordenado. Então você tem essa questão da qualidade de vida, mas também a questão da inclusão, né? Que eu acho fundamental. Seu ponto é super bem lembrado. Agora eu queria fazer uma pergunta para você, algo que eu e Rosane gostamos muito, que está no nosso DNA, tá? A pergunta é: qual é o papel da educação e da formação profissional no desenvolvimento de talentos de tecnologia? Queria te convidar a conhecer o nosso Tech Recruta Starter. Estamos aí. Desculpa aí, eu saí de uma virose terrível. Estamos aí discutindo se a gente começa final do ano ou início do ano a terceira edição. Tech Recruta Starter foi um bootcamp gratuito, tá? Com certificação internacional, são 4 meses. A gente treina profissionais já da área de recrutamento ou quem está em transição de carreira. Quem já é da área, ele vai ter uma senioridade ou vai relembrar alguns conceitos, aprender coisas novas. E quem não é da área vai conhecer uma carreira nova. Né? Então, queria convidar você a conhecer, depois a Rosane vai te apresentar. De repente, até essas pessoas que fizerem curso com a gente pode oferecer o currículo dessas pessoas para você contratar. Né? Tem muita gente aqui que está nos acompanhando que é da área de tecnologia já há muito tempo, outros que estão migrando, então são oportunidades. Tá? Então, eu queria saber qual é o papel da educação e da formação profissional no desenvolvimento de talentos em tecnologia. Primeiro, parabéns para vocês dois, eu acho que a iniciativa é linda, nossa, é maravilhosa. A gente tem claramente uma deficiência mesmo, né, assim, deficiência que eu digo até de quantidade de pessoas, né, hoje a gente tem mais vagas do que aquilo que a gente consegue contratar, e isso não é a ZUP, né, isso é no mercado de tecnologia como um todo. Então, muito bacana, acho que essa iniciativa de vocês e poder, inclusive, fazer isso de maneira gratuita, né, porque acho que tem um aspecto de inclusão aqui também que é super nobre, é generoso, sabe, assim, eu acho que isso, então, é algo muito valoroso e espero, sinceramente, que vocês consigam atingir aí um grande público, porque eu acho que isso é muito importante. Acho que é isso, assim, o papel da formação profissional, acho que ela é super importante. Primeiro que, assim, as pessoas precisam estar sempre aprendendo, né, o lifelong learning, ele veio para ficar, assim, a gente não pode mais, não existe mais, né, eu acho que aquela geração que eu me formava em algo, eu saía da faculdade, estou pronta, vou para o mercado de trabalho. Não existe mais isso, independentemente do ramo de profissão que você esteja, a gente tem que continuar sempre estudando, né, se aprimorando. Então, acho que essa aqui é a premissa básica. E, principalmente, acho que na área de tecnologia, as pessoas precisam muito continuar estudando, porque seja em início de carreira, seja, enfim, depois, etc., porque essas coisas vão mudando muito, né, os assuntos, então, hoje em dia, a quantidade de novas tecnologias que estão acontecendo, então, assim, a gente precisa estar sempre correndo atrás e estudando e tudo mais, então, assim, poxa, se tem uma formação bacana, gratuita ainda, gente, abrace isso. E outra coisa, muitas pessoas querendo entrar no mercado, né, hoje em dia, existem empresas ainda que exigem, muitas vezes, uma graduação, um curso de ciência da computação, mas, assim, o mercado, ele está tão carente que eu acho que, assim, basta você ter alguém que tenha experiência, que conheça, que tenha um nível técnico, e pode ser, às vezes, num curso mesmo, né, sem precisar de uma graduação, por que não? Então, eu acho que é extremamente importante. Então, para mim, acho que tem um papel fundamental aqui na formação. Para o desenvolvimento de talentos, daí eu acho que você precisa de outros elementos, né? Aquela historinha do 70, 20, 10 aqui, né? Que, assim, você precisa da experiência prática, né? Acho que, como eu já disse anteriormente, assim, você precisa colocar em prática aquilo que você aprendeu ou está aprendendo, porque também, senão essa teoria não vai te servir muito.
E você vai precisar das interações sociais, né? Você precisa estar num ambiente, inclusive, onde você vai ter as suas trocas, as suas discussões, as orientações, a colaboração, mentorias, inclusive. Então, isso tudo compõe esse pacote de formação e de desenvolvimento na área que, né, a gente está falando de tecnologia. Então, eu acho que essas coisas precisam caminhar juntas. Eu não consigo enxergar isso de maneira separada. Muito bom. Muito bom. Acho que o nosso tempo aqui já já temos aí. A gente tem perguntas aí? Alguma pergunta, Vamos Alex? abrir espaço, então, para perguntas. Se alguém que está nos acompanhando quiser fazer alguma pergunta aqui agora, esse é o momento. Jo, essa parte de soft skills, enquanto as pessoas, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma dica aí? Então, eu sou aquele desenvolvedor de TI, super introvertido, não gosto de interagir. Qual que é a dica que você me dá para eu tentar, assim, não sei. Tá bom. Primeiro, Rô, eu acho que assim, para qualquer desenvolvimento, para qualquer novo aprendizado que a gente vai ter, a pessoa precisa querer. Porque assim, às vezes eu tenho um desenvolvedor que é muito tímido e ele não quer, ele não quer, assim, ele quer continuar ali dentro do quadradinho dele, pode ser que ele, às vezes, até cresça menos, não sei, ou simplesmente, assim, se não estiver impactando ali o dia a dia, e se tiver ok para a liderança dele, ele continuar sendo aquela pessoa fechadinha, tá tudo bem. Mas a gente sabe que as interações estão aí, que é super importante. Então, primeiro, a pessoa precisa reconhecer, poxa, eu tenho essa dificuldade. Eu quero trabalhar essa dificuldade. E aí, você está ali no ambiente corporativo. Minha dica, eu pediria ajuda para minha liderança, eu posso pedir ajuda para o RH, eu posso pedir ajuda para alguém, algum colega que está aqui do meu lado, que eu tenho mais intimidade. Ajuda em quê? Primeiro, para a liderança. Poxa, fulano ou fulana, eu tenho essa dificuldade. Como é que você, que tem mais experiência, consegue me ajudar? Então, não ter vergonha. Primeiro é isso. Gente, para aprender, a gente não precisa ter vergonha. E é super importante a gente pedir ajuda. Então, eu queria uma dica, ô liderança. Será que você consegue me ajudar? Será que tem algum ambiente aqui ou alguma coisa, alguma atividade que eu consiga me desenvolver, que você consiga ali, de repente, estar me olhando, me dar feedback? Então, é pedir ajuda. De repente, o teu amigo do lado também, é isso. Olha, eu estou começando aqui um aprendizado novo, eu queria conseguir me expor mais. Será que você pode me dar uma dica, me cutucar aqui, ou enfim, né? Ou me passar ali uma mensagem, tá indo bem, ou me dar olha, enfim. Então, são coisas muito simples. Tem leituras de livros, tem treinamentos. Gente, a web está aí, né? Hoje em dia a gente tem treinamentos, inclusive, gratuitos para isso. Tem a RP1 Academy, né, junto com a IT Recruiter, que dá diversos treinamentos, e temos alguns web, né, que a gente ensina, às vezes, uma coisa simples, né, Rosana? Já ensinamos aí a criar cartão digital, cartão QR Code, já ensinamos a fazer algumas coisas que a pessoa pode aprender e ganhar um dinheirinho extra, né? Sempre a gente está trazendo alguma coisa. Exato. Então, hoje, eu digo assim, que só não aprende quem não quer. Estou dizendo que é fácil? Não, não é. Mas é começar, é testar, é errar, sabe assim? Então, testa, erra, aprende, tenta uma outra maneira. Mas assim, quem quer, sai do outro lado, independentemente se a jornada é longa ou é curta. Exatamente. Uma coisa que eu sempre digo, outro dia eu estava num evento no Brasil e tinha até a vice-presidente do BB, e ela dizia, e eu acabei falando com ela, a gente aprende com a idade, eu digo por mim, né? Eu também. A não ter vergonha de pedir ajuda. Isso. Mas assim, eu gostaria muito, né? E eu digo isso para os meus filhos, para você iniciar mais cedo. Não ter vergonha de pedir ajuda. A reconhecer que você necessita de ajuda. Mas, assim, infelizmente, a gente começa a aprender isso com mais idade, né? Mas seria muito bom a gente conseguir colocar isso nas mentes das pessoas mais jovens, que pedir ajuda não é um problema, não é mostrar uma fraqueza, pelo contrário, é mostrar uma fortaleza, né? Tem que ter força para dizer que você precisa de ajuda. Então, eu acho que essa dica é valiosíssima, valiosíssima. E, Rô, eu posso te dizer também, perdão, te cortei, na verdade, assim, eu acho que isso nem é só para os mais jovens, viu?
Porque mesmo com a maturidade, pessoas que ocupam muitas vezes posições mais altas têm uma dificuldade gigantesca em pedir ajuda, em se mostrar vulnerável, sabe? E, gente, ser vulnerável é fortaleza. Porque eu falo, quem é vulnerável é corajoso. Porque é isso, não é muito fácil você levantar a mão e falar assim, nossa, isso aqui eu não sei. Gente, e o exemplo vem de cima, de novo, né? Então, eu, com o meu time, muitas vezes, às vezes tinham perguntas que me faziam, eu falava, boa pergunta. Não Isso sei, eu não sei. vou perguntar, Vou vou descobrir. Eu não sei, mas eu sei quem sabe, que é mais importante. E tá tudo bem. Então, se a gente também consegue começar a dar o exemplo de cima, isso facilita também para quem está ali embaixo, né? E eu acho que a gente precisa ressignificar isso, sabe? Assim, de que eu não sei, ou eu tenho dificuldade, tá tudo bem, eu estou num processo de aprendizado, e a gente vai estar no processo de aprendizado sempre. Isso também as pessoas precisam também entender, sabe? Alex, a gente tem alguma pergunta aí, alguma coisa? Não temos pergunta. Tranquilo. Então a gente... Deixa eu só voltar uma outra palavra que você falou que eu acho super importante, resiliência. Eu acho essa palavra, não sei se é porque eu sou uma pessoa extremamente resiliente, eu tenho muita dificuldade de largar, de abrir mão. Eu sempre fico tentando, isso é uma coisa que, assim, vou dizer aqui em público, é uma coisa que eu tento tratar, porque eu tenho muita dificuldade em não ser resiliente, e aí eu vou tentando até o final. Mas a resiliência, para mim, obviamente, é super importante para você não desistir cedo. Claro. Então, eu acho que isso, a resiliência, a palavra que você colocou, é uma palavra super importante. Rô, eu concordo com você. E é interessante ouvindo você, né? Você falando, eu tenho que tomar, porque assim, tudo que é demais, né? Ou tudo que é de menos não é legal. Então a gente sempre tem que buscar o equilíbrio mesmo, né? Exatamente. Eu acho que a resiliência, ela bem dosada, porque para mim a resiliência ela tem a ver com motivação, né? Então, a pessoa que sabe o que quer e ela é motivada àquilo, ela deveria exercitar mais essa resiliência, né? Então, mas a resiliência é algo que também eu acho que ela também vai. Primeiro, tem pessoas que já nascem com isso, olha que bom, a pessoa já é movida àquilo, bate, volta e etc. Mas tem pessoas que podem aprender, inclusive, a ser mais resilientes, né? E aqui tem um processo de amadurecimento, tem um processo de autoconhecimento, né? Então, tem um pedaço aqui da gente identificar. Poxa, isso aqui eu quero muito. Eu tenho uma motivação aqui que ela é grande. Então, eu preciso ser resiliente. Então, muitas vezes, o exercício da resiliência, ela precisa passar antes por esse filtro. E precisa ter uma conversa interna nossa, inclusive, né? A gente, numa posição de mais maturidade, eu falo que eu consigo, muitas vezes, ensinar ou orientar as pessoas que estão abaixo, como liderados ou filhos, etc., tal, sobre as vantagens da gente ser resiliente, porque a resiliência também traz mais casca grossa para a gente, traz mais experiência, traz mais obstinação, e eu acho que quanto mais a gente tem na resiliência, mais resiliente a gente fica, né? E ao mesmo tempo, quando você chega onde você quer, ai, que maravilhoso que é, né? Então, mas aqui eu acho que existe ainda uma mistificação, né? E aqui tem uma catequização que talvez a gente tenha que fazer. Acho que a gente precisa falar mais sobre os benefícios, né, da resiliência e o quão é importante, que faz parte da jornada do aprendizado, das conquistas e tudo mais. Jo, eu ficaria muito mais tempo falando com você, mas já temos aí uma hora aí de conversa, meia-noite em Portugal, 8 horas no Brasil. Então, agradeço imensamente, amiga, imensamente. É um assunto, acho que, extremamente válido, extremamente importante, extremamente atual e realmente extremamente inovador, e é um encaixe muito louco, né? Porque você fala do hard skill da tecnologia, os soft skills, mas se os dois não estiverem encaixados... Não tiverem resiliência, né? Exatamente. Se você não tiver resiliência... Saber lidar com a diversidade, superar desafios, né? Resistir à pressão, manter o estado de emocional equilibrado. Isso que a gente não falou aqui de novas, né, de diferentes tipos de idades nas pessoas, né? Você falou um pouco das pessoas mais né,
com mais maturidade e as mais jovens, mas certamente você deve ter gerações aí, e aí eu digo pelos meus filhos, gerações com demandas distintas, mas vamos deixar isso para um papo para outro dia. Geração Z, agora a geração alfa, né, Rô? Do nosso curso aí. E essa, para mim, é a nova revolução, hein? É o conflito de gerações no ambiente de trabalho, e gerações muito distintas. Isso que a gente falou sobre etarismo. Então, eu não sei se as empresas, se o mundo corporativo está atento a isso. Assim, já vejo começar a falar sobre etarismo, mas não é só sobre etarismo. É sobre como é que você equilibra várias gerações dentro do ambiente de trabalho. Então, para mim, esse também é um assunto aqui que rende, viu? Porque acho que tem muito ainda a ser descoberto, olhado com atenção, colocar uma lupa, enfim. Legal, gente, legal. Muito obrigada, viu, pelo convite. Fico feliz que existem RHs como o seu, que estão atentos a assuntos tão importantes como esses, a inclusão de pessoas e sabe, a gente, na IT Recruit, a gente tem o nosso lema, que é o cross-border, age, né, de idade, de gênero ou de cultura, porque eu particularmente acredito que a diversidade é o grande diferencial das empresas. Então, parabéns ao RH da ZUP, parabéns a você e a seu time, porque eu acho que esse é o grande diferencial que a ZUP traz. Jô, muitíssimo obrigada. Alex, finaliza aí para a gente. Que pena, né? Que já acabou, pena. mas chegamos ao fim, né? No final dessa incrível jornada épica, agradecemos a todos que participaram do nosso webinar, onde contamos com a presença ilustre, né, de Jô Lopes. Esperamos que tenha sido proveitoso e até a próxima quinta-feira, pessoal. Obrigada, Jô. Beijos. Obrigada.